mais pertinho de vocês, é melhor para ser compreendido. Então vocês estão meditando durante esta novena o tema de Santa Teresinha, faz do meu nada amor. E ninguém melhor do que ela para falar sobre isso, porque foi assim que foi a vida dela. Ela, em sua humildade, em sua pequenez, procurou viver o ideal do amor cristão. Tanto que ela nos ensina sobre o amor, porque ela é considerada a doutora do amor. Os escritos de Santa Teresinha nos falam de amor. Ela que perdeu a sua mãe muito jovem, e poderia ter todos os motivos do mundo para se revoltar contra Deus. Ter sido criada somente pelo pai, talvez ela poderia culpar Deus pelas perdas da sua vida, mas Santa Teresinha não fez isso. Nós sabemos que em tudo ela via a graça de Deus e sabia que a mãe dela estava num lugar lindo, junto da Virgem Maria, nossa mãezinha lá do céu. Então Santa Teresinha viveu em tudo o amor. E ela sabe que nós somos pequenos, todos nós. Ninguém neste mundo é maior que ninguém. O Neymar não é maior porque é mais famoso. O presidente da República não é maior porque é presidente. As pessoas que têm altos cargos ou são donos de grandes empresas não são maiores do que nós que aqui estamos. Tampouco aquela pessoa que é pedinte é menor do que nós. Então todos nós somos iguais perante a Deus. E dentro e diante da imensidão de Deus nós somos nada. Por isso que Santa Teresinha sabiamente vai dizer: faz do meu nada amor. Nós somos alguém se amamos. Nós refletimos Deus se amamos. Nós somos cristãos se amamos. Se não amamos, nós somos qualquer coisa, menos cristão, menos reflexo de Deus, menos alguma coisa importante na vida de alguém. Por isso nós somos seres criados para amar. Então Santa Teresinha sabiamente diz isso: faz do meu nada amor. Talvez a visão que eu vou falar de amor para vocês, que eu vou demonstrar, ou que eu vou dizer aqui, seja uma visão um tanto quanto romanceada. Mas eu acredito que é o ideal cristão. Se a gente deixar de acreditar neste amor cristão, não tem motivo pelo qual nós estamos aqui. Não tem razão de estar aqui. Não tem o porquê de estar aqui. Então nós estamos aqui porque de fato acreditamos no ideal cristão do amor. E o ideal cristão do amor engloba todos. Todos sem distinção. Até a pessoa que eu mais odeio. Eu sou chamado a amar. Quem me ensina isso é Cristo. Eu não aprendi isso de alguma pessoa importante deste mundo. É do próprio Deus. Ele que me pede isso. E se ele me pede isso é porque ele demonstra um amor possível. Porque ele faz isso. Aliás, ele revela a perfeição do amor. Porque ele é amor. Deus é amor. E eu acredito que Jesus é Deus. E se ele é Deus e ele me revela Deus, ele me revela o que é o amor. E ele amou os inimigos. Os inimigos porque se auto-intitulavam inimigos dele. Porque na visão de Cristo ninguém era inimigo. Então talvez seja uma visão romanceada do amor. Porque eu acredito que Deus, ele é amor gratuito, perfeito. E a justiça de Deus, que é o tema de hoje, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. A justiça de Deus é misericórdia. Eu não vou descredibilizar o nosso sistema judiciário, porque eu acho que é necessário uma lei, é necessário uma lei humana, uma justiça humana para regulamentar nossa sociedade, porque senão a gente viveria num caos. Mas nós não podemos deixar de acreditar no ideal cristão de justiça, que é a misericórdia. Porque se a gente deixa de acreditar, não tem por que a gente evangelizar, não tem por que a gente ser igreja, não tem por que a gente falar sobre Jesus, não tem por que uma novena dedicada a Santa Teresinha, que em tudo viveu o amor, e o amor que engloba a misericórdia e o perdão. Então, a visão de justiça que eu vou apresentar a vocês é a que eu acredito que é a justiça de Deus.
que é misericórdia. E a justiça de Deus, que é misericórdia, não faz com que na nossa vida nós tenhamos perdedor e ganhadores. Não existe isso, né? Quem gosta de futebol aqui, levanta a mão. Poucas pessoas? Gente, que bom. Poucas pessoas gostam. Mas quem gosta de games, de programas de televisão? Por exemplo, Nada Além de um Minuto, lá do programa da Patrícia Bravanel. Quem gosta de programas de disputa, de jogo? Ninguém? Não? Vocês assistem só a Canção Nova? Que bom, isso é bom. Que bom. Não, isso é bom, não é ruim, não. Eu estou perguntando porque geralmente as pessoas gostam de futebol. Por exemplo, eu gosto de futebol. Estou falando isso porque eu gosto também, viu? Eu sou São Paulino, sofredor, né? Nos últimos tempos, cada vez mais sofredor, porque dá uma nhaca o meu time, mas estou torcendo para que Sábado seja campeão. Mas para que o São Paulo seja campeão, para que os São Paulinos sejam felizes, o que precisa acontecer com os torcedores lá do Independente Del Valle, que é o adversário do São Paulo de sábado? Precisam ficar tristes, não é isso? O Del Valle precisa perder. Para o São Paulo ganhar, o Del Valle precisa perder. Não é isso? Só que a nossa vida, a gente não pode levar como se fosse um jogo de futebol. Para a gente ganhar, necessariamente ninguém precisa perder. Aliás, se a gente acha que na vida a gente tem que tratar as pessoas ou as coisas como se fosse uma partida de futebol, ou qualquer competitividade, se a gente tratar dessa forma, a morte de Jesus Cristo seria em vão. Por quê? Porque basta que alguns filhos de Deus saíssem vencedores, que os outros estariam recebendo o que mereceram. Por exemplo, o ser humano pecou, então o ser humano precisa ser penalizado, né? Consequentizado, eu ia falar. Penalizado pelo erro. Né? Então, é justo. É justo. Então, se o judeu estava feliz, então pouco importa aqueles que Jesus queria arrebanhar para si. Então, a morte de Jesus Cristo seria em vão. Jesus morreu para que não tivesse um perdedor e um ganhador. Aliás, para que todos saíssem ganhadores. Nós ganhamos com a morte de Jesus. Nós ganhamos em quê? A vida plena, a alegria eterna. Por isso que eu digo para vocês, eu só consigo pensar num Deus que seja misericórdia. E essa misericórdia engloba toda e qualquer criatura. E com a morte de Jesus Cristo, até quem fez aquela crueldade com ele saiu ganhador. Na visão de Deus. Porque o que Jesus grita antes de morrer? Antes do tudo estar consumado, do Pai, em tuas mãos entrego o Espírito, meu Deus, por que me abandonaste? Tem um grito que é importante no nosso tema de hoje. O que Jesus grita? Perdoai-lhes, não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoai-lhes, porque eles estão agindo na ignorância. Eles não entenderam que eu sou Deus. Eles não entenderam que estão matando o amor que os ama, inclusive. Então perdoa-os. Se Jesus está pedindo para o Pai perdoar, é porque no coração ele já perdoou. E se ele fez isso, é porque até por aqueles que estavam fazendo a crueldade, Jesus estava morrendo. Por isso que nós não podemos levar a nossa vida como se fosse um jogo. Que para a gente vencer, alguém precisa perder. E olha que tem muita gente que leva a vida assim. E se não externaliza, pelo menos se alegra no coração quando alguém se dá mal. Quando eu preparava esse tema, eu lia um trechinho da carta Amoris Laetitia, do Papa Francisco, quando ele reflete justamente sobre o hino à caridade. E quando ele fala sobre não se alegrar com a injustiça, mas se alegrar com a verdade, ele fala que dentro de casa, às vezes, tem esse espírito de competitividade. Que quando alguém quer se sobressair, quer ter a razão, se alegra porque o outro se deu mal. Às vezes, esposa se alegra porque o marido se deu mal em alguma opinião, alguma posição, porque queria que ele disse que ela tinha razão. Mas por quê? Não seria melhor que ele se desse bem e aprendesse que o caminho errado era o pior, sem necessariamente ter que se dar mal? Às vezes a gente se alegra porque o outro se dá mal na vida.
faz da vida uma partida, um jogo, um espírito de competitividade. Basta a gente, olha, não fazer uma apologia a nenhum candidato, eu acho que não é nem papel da igreja fazer isso, basta a gente ver a nossa campanha política. Ninguém está preocupado em falar sobre as propostas para o Brasil. Quando falam bem pouco. Estão preocupados em utilizar o tempo para descredibilizar o outro candidato. O ser humano se acostumou em fazer ressaltar o pior de si, que nem a ele pertence. Porque é consequência de uma escolha que ele não deveria ter feito. Porque eu acredito que a essência do ser humano é boa. Porque senão eu não acreditaria que nós somos imagem e semelhança de Deus. Se nós achamos que o ser humano é ruim, nós jogamos por terra tudo aquilo que nós acreditamos na nossa fé. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Só que, infelizmente, nós perdemos muito tempo ressaltando uma característica em nós que foi adquirida por nós mesmos. Por escolhas erradas que nós fazemos, por fazer mau uso da nossa liberdade. Por isso que a maldade impera. Porque nós não estamos preocupados em resgatar em nós aquilo que de bom nós temos. Volto a trazer para a campanha política. Os políticos não estão preocupados em dizer o bem que vão fazer para a nação, mas o mal que o outro está fazendo. Invertem a lógica que Deus nos ensina que nós temos que seguir, e até utilizam o nome de Deus. Nós muitas vezes fazemos isso. Utilizamos de Deus para justificar atrocidades que cometemos. Nós não podemos nos alegrar com o mal de ninguém. Isso é se alegrar com a injustiça. Porque o contrário da injustiça é a misericórdia, se eu acredito que a justiça de Deus é misericórdia. E a misericórdia não escolhe para quem ela é oferecida. É para todos. Nesta visão cristã, todo ser humano tem jeito. E se nós deixarmos de acreditar nisso, é porque nós não acreditamos que nós temos jeito. Porque nós somos falhos. Nós somos pecadores. A nossa maneira de amar é imperfeita. Até quando a gente ama as pessoas da nossa casa, a gente está amando imperfeitamente. Por quê? Porque de alguma forma me oferece alegria, segurança, convivência. Algum interesse eu tenho ali. A minha mãe me oferece o cuidado, uma referência, o meu pai. Então tem algum interesse. Não estou falando que é ruim amar as pessoas da casa. Pelo contrário. Toda forma de amor é importante, mesmo que seja imperfeita, mas é amor, mas a gente tem que saber que a maneira como nós amamos é limitada. Então nós não somos os santos, os perfeitos, os puros, os suprassumos que nós merecemos ser colocados em pedestais, enquanto o outro é merecedor de qualquer castigo. Volto a dizer, não estou entrando na questão judiciária, não é isso. Estou falando do ideal cristão. Porque nós temos que acreditar no ideal cristão. Nesta visão, a gente tem que pensar, todo ser humano tem jeito. Se alegrar com a verdade, esta verdade de que todos nós somos imagem e semelhança de Deus. E dignos do amor e da misericórdia de Deus. Porque Deus nos faz dignos, não por nossos próprios méritos, porque por nossos próprios méritos todos nós somos indignos. Deus nos escolheu fazer digno quando morreu por nós, quando assumiu a nossa culpa, e assumiu a nossa culpa por todos nós, pelo mais culpado e pelo menos culpado, por aquele que cometeu o ato infame de pecar tanto por aquele como por aquele que é apenas vítima da consequência do pecado desse outro. Por todos nós. Não importa quem. Foi por todos nós que Jesus morreu. Eu tenho que acreditar nisso.
Senão eu jogo por terra toda a doutrina da igreja, como eu dizia, mas a vida dos santos. Se eu não acreditasse que o ser humano não tinha jeito, não existiria São Paulo. São Paulo não era um assassino? Quem manda matar as pessoas não é assassino? São Paulo não mandava matar os cristãos? Tem jeito, não tem? Não é uma das colunas da igreja? Conhecem a história de Santa Maria Goretti? O que ela fez com a pessoa que tinha cometido aquela brutalidade antes de morrer? Perdoou no seu leito de morte. O que aquele homem, ao receber o perdão, também depois recebeu o perdão de Santa Maria Goretti, o que isso fez na vida dele? Transformou, o perdão transformou a vida dele, a ponto, o nome do homem, não lembro o sobrenome, mas era Alessandro. O assassino de Maria Goretti entrou depois num convento, se tornou um santo de Deus, e chamava sempre Maria Goretti de a minha santa, minha pequena santa, minha santinha. Se tornou um santo de Deus. Muitas vidas são transformadas pelo amor e pela misericórdia de Deus, porque foi para isso que Jesus morreu. E se eu desacredito nisso, se eu acredito que a justiça é a lei de Italião, que já foi superada há muito tempo, eu jogo fora a vida de Jesus. E olha que nós, inconscientemente ou conscientemente, nós ainda trazemos à tona a lei de Italião. Fulano está sofrendo isso porque teve o que merecia. A gente enche a boca para dizer: ah, se Deus nos desse o que merecíamos. Ah, se Deus não fosse misericórdia para conosco. Teríamos jeito. Teria solução para a nossa vida? Ganharíamos o céu? Somos santos? Somos puros? Somos intocáveis? Não somos, mas somos amados. Amados nós somos. Não tem desculpa para dizer que nós não somos amados. Nós podemos não ser amados pelas pessoas que aqui estão na nossa vida, no nosso mundo, mas por Deus nós somos. Porque Ele nos olha não nos acusando, mas nos amando. O que nos acusa é a nossa própria consciência. Quem nos acusa somos nós mesmos, porque nós sabemos que Deus é amor e escolhemos ficar longe desse amor quando erramos e pecamos. Então quem nos acusa somos nós mesmos. Porque Deus nos oferece gratuitamente a misericórdia. E esta verdade é que tem que ser dita. Todo ser humano tem jeito. Porque Deus diz, não porque o Padre Renato está dizendo, porque Jesus mostrou isso, se doou, e Santa Teresinha fez questão de ressaltar isso. Por isso que ela nos apresenta a pequena via. A pequena via é o caminho da humildade e do amor. É saber que eu nunca sou melhor do que ninguém, por mais pior na minha concepção que o ser humano seja. Por mais pior. Pode ser o pior bandido. Ele não é menos digno de amor do que eu. Ou mais digno de amor do que eu. Ninguém é. Porque Deus ama todos. Volto a dizer, nós não precisamos fazer da nossa vida uma competitividade, um jogo. Podemos sair todos ganhadores. Ganha quem ama. Ganha quem entende que Deus é gratuidade. Se alegrar com a verdade é se alegrar com a bondade. Porque Deus é bom, essa é a verdade. É se alegrar com o sucesso das pessoas. É se alegrar com tudo de bom que acontece no mundo. É quando acontece uma conversão como a de São Paulo, como a de Alessandro, como de muitos outros, né? Ah, eu não acredito nesses bandidos que depois viram evangélico. Pode ser que tenha alguns que não viram nada, mas isso não pode descredibilizar quem realmente vira. Quem realmente muda de vida e depois sai da cadeia, tem uma nova chance e vira até diferencial na vida de outras pessoas. E existe. Só que a gente tem essa mania de descredibilizar o outro para que a gente seja credibilizado. Para que a gente possa ser feliz. Para que ser feliz às custas da infelicidade de alguém?
se Jesus já nos fez felizes porque nos ama? Simplesmente por causa disso. Então a gente não precisa ser feliz às custas da infelicidade de ninguém. Precisamos gastar as nossas energias promovendo aquilo que é contrário à nossa fé, que é contrário até à nossa própria condição de imagem e semelhança de Jesus, de Deus, de Jesus é o modelo perfeito, dessa imagem e semelhança, porque é o próprio Deus revelado, é o novo Adão, como nós dizemos, como a palavra disse. Não precisamos perder tempo com fazer alguém ser infeliz. Sejamos nós felizes por graça e amor de Deus por nós. É justamente isso que eu gostaria de dizer nesta canção que nós vamos ouvir neste momento. Peço que você preste atenção na letra desta música, que é bem profunda. Fala justamente dessa prova de amor que Jesus nos dá. Diz assim: amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim, que a própria morte transforma em vida, abraço eterno de Deus em mim. Mais uma vez. Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim, que a própria morte transforma em vida, abraço eterno de Deus em mim. Nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar este amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte é tão forte esse amor. Nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar este amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte é tão forte esse amor, de abraço esmagante, de ausência torturante, de noite e luz é feito esse amor, de dor incomparável, a dor de Cristo, consolo inestimável, de vida e cruz é feito esse amor. Nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar este amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte é tão forte esse amor de Deus por mim. É assim o amor de Deus por nós. Por cada um, para Ele, que nos ama na gratuidade, mesmo nós não sendo merecedores. Deus nos ajude a amar as pessoas assim.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.